faz parte da vida do que você respira. Seja Clube Arte, Clube Arte. Ronaldo, a gente por trás das câmeras já tem uma amizade de muito tempo. E acho que a gente já conversou muito, né? Mas a conversa hoje, eu queria compartilhar a tua história, certo? A Meg vem sempre com essa fala do morar piauiense, falar que a casa, ela fala muito sobre você, sobre essa identidade, a busca da identidade. E aí eu queria começar perguntando da criança Ronaldo. O Ronaldo, quando criança, onde é que ele percebia a arquitetura? Qual foi o primeiro momento? Se tu tem essa primeira lembrança do teu contato com a arquitetura e tu te interessou e o teu despertar. Pois é, eu na verdade aquela coisa de criança que desenhava. Aí acha que a arquitetura seria um caminho, né, pelo desenho. Mas logo em seguida, o Gustavo fez a casa dos meus pais. Então, foi a primeira casa dele no Piauí, em 83, e eu vi aquilo ali. Eu comecei a ir para a obra todo sábado e ver aquilo ali, mas nem pensava de arquitetura, eu só estava, acho que, adentrando num espaço que era novo para mim, né? Que eu não sabia nem o que era. E depois que a casa foi ficando pronta, que foi, né, já foi com a parte de decoração, e aí começou a me interessar e abrir os olhos. Aí foi a partir daí que veio muito forte uma decisão para me fazer arquitetura. Então foi muito criança, né? Esse contato. E assim, se você gostou desde todo o processo, né, que foi de visitar a obra, de estar lá e depois fazer a humanização. E assim, Ronaldo, a gente que acompanha teu trabalho vê que essa etapa da humanização, que é fazer a vida acontecer dentro do espaço, é a tua maior assinatura. Como é que é essa inspiração? O que é que vem antes? Tu vê um filme daquelas pessoas vivendo, porque parece que a tua arquitetura sempre tem uma vida acontecendo, parece que você faz um cenário para aquelas vidas. É isso? Eu acho que eu ouço muito o que a pessoa gosta, né? Eu acho que eu tenho um cuidado de ouvir o que o cliente, pegar algumas coisas que ele nem está sabendo o que está falando em certos momentos, e eu pego aquilo como para mim tem muita informação, né? Então, eu sempre deixo o cliente falar à vontade. Na primeira reunião, o cliente pode falar o que você quiser. Não, eu estou falando sobre a minha vida. Não, pode falar. Então, começa aí essa imersão, eu acho. E depois, eu acho que quando o cliente também sente a confiança que entrega, pronto. Quando entrega, sente a confiança, aí eu lhe entrego também. Mais ainda, né? Porque aí eu trago uns detalhes, né? E vou sugerindo detalhes. Eu acho que é muito a forma que você sugere, a forma que você coloca. Tem muito esse cuidado com o cliente, na hora dessa produção, de deixar aquele lugar com cara de vida e tudo, né? Então acho que isso é onde pega um ponto muito forte. Esse na verdade, escutar e saber interpretar no tempo dele. Quando tu estava lá criança e vendo aquele cenário sendo montado pelo Gustavo Almeida, que tem um papel importantíssimo nessa construção. Tu já conseguia visualizar, teve uma casa que tu sonhou na infância e ela ainda está em construção, ou você construiu essa casa? Como era tu consegue lembrar dessa casa que tu imaginava quando tu era criança? Não tem nenhuma construção assim, né, fantasiosa de uma casa, não. Eu só gostava de entender que existia um movimento que chamava decoração, existia um movimento que chamava arquitetura, e que eu estava gostando daquilo ali, desses dois pontos. E todo sábado ele ia na casa, então todo sábado eu esperava ele. Eu chegava num Fusca branco e ele chegava, parava do lado e vinha olhando muito calado, muito olhando, e eu já querendo, né, bater muito papo. Então sempre teve muito assim, a partir daí. Então eu fazia os arranjos da casa, ia no jardim, fazia os arranjos com minha mãe. Ai, que legal.
Depois né? que vocês foram para casa, tu aí intensificou esse processo. Eu sempre arrumava a casa, né? E ela sempre botava muitas flores na casa do jardim, né? Então, a gente fazendo um pulo bem rápido, a gente volta já para aí, ou seja, hoje também, no caso aqui na Varanda Gourmet, todos os arranjos é como se fosse colhido do jardim. Eu acho que falando agora, eu fiz um. Eu não queria, uma flor comprada, eu não queria nada comprado, eu queria fazer esse movimento que eu acho que eu vivi atrás, né? Que eu acho que uma das coisas mais gostosas que existe é cuidar da casa da gente. Porque esse cuidar da casa parece que é um autocuidado também, né? Quando você consegue passar isso para um cliente, eu acho que é como se atingisse uma missão, né? Esse lugar de tanto valor que tem a casa. E mais ainda, nas conversas com os clientes, é a gente posicionar, né? Quando a gente especifica. Eu prezo na especificação de qualquer material, a minha palavra sempre está conforto. Conforto não é o móvel do design, é o conforto. Tem um conforto, depois tem um móvel do design. Tem um conforto, mas tem um móvel tal, né? Porque aí, às vezes, a gente precisa até acordar na conversa dentro do escritório, a gente acordar e puxar aí o móvel para você usar. Eu não vou usar o móvel. É seu. Eu vou te especificar porque eu quero aumentar essa qualidade do que eu estou querendo te propor. Então, o conforto permeia em todo o projeto, acho que cria essa verdade. E aí, quando o cliente se entrega nessa casa, né, que a gente vai projetando e construindo juntos, aí eu acho que aí é onde ele realmente sente qual a conversa do profissional, onde é que eu quero chegar. Porque onde eu quero chegar, ele não sabe ainda, né? É difícil, né? É difícil. E a gente vai passando e vai construindo, mas essas referências que eu tenho lá de trás, eu acho que fazem realmente embalar todos esses meus diálogos. Depois dessa infância que foi vivenciar muito cedo o processo, tudo, e essa casa, que tu deve ter tido essa ligação de muito afeto, de muito desenvolvimento, né? Muito. Botou a mão na massa. E depois, como foi a construção do profissional? Conta assim rapidamente tua trajetória. Eu fui fazer faculdade fora, eu fui fazer no Rio de Janeiro, e de lá passei 5 anos, estagiei em alguns escritórios que deram realmente muito norte da profissão para mim, experiências também de estágio. Tu estagiou com o Jairo Descenda, que eu fiz até uma live com ele depois da pandemia. A gente ficou amigos, né? Então hoje ele tem uma posição muito, muito forte dentro do Rio de Janeiro na arquitetura. Então para mim foi muito importante naquela época e teve outros estágios também que foram tão importantes quanto. E aí vim para cá com essa sede, com essa vontade, me perguntava né, se eu não queria ficar lá, eu falei não, meu lugar é Teresina, amo o Rio de Janeiro, viveria aqui fácil, mas eu sinto que a minha profissão pode construir uma carreira mais segura, né? Teresina. E aí por isso que eu voltei, aí coloquei meu escritório em 98 e estamos aqui hoje. E nesse tempo todo que tu construiu, que marcas tu acha que tem o morar piauiense, a casa piauiense? O que é que tu tá percebendo? Porque você já faz parte dessa construção. Aqui a gente está num espaço da Casa Cor que você fez, que é uma varanda gourmet. Que ela é muito particular quando a gente entra assim, uma varanda gourmet, mas é a varanda do Piauí, tem essa cara. Como é que tu vê hoje que é esse morar piauiense? O que é marcante? O que tu identifica como uma característica nossa de morar? Na verdade é receber. Morar é receber aqui. Né? E o movimento arquitetônico de quando eu cheguei aqui em 98, a gente fazia plantas, né, projetos, eu vi o quanto, ou seja, essa varanda gourmet que está hoje não tinha força, não se falava, não tinha esse movimento. Né? Era a varanda aberta mesmo, naquela época. Era a varanda aberta e por conta do calor entrava para a sala. Tinha um momento e às vezes acho que antes até os ambientes em Teresina tinham ambientes que não eram nem para ser usados. Não era? Exatamente. Tinham ambientes que eram meramente decorativos. Hoje as pessoas já usam sua casa eram completamente. fechados para poder você receber no dia de aniversário. Justamente com as louças que você também só usava naquele dia. Naquele dia. Isso era uma característica. Era característica. Isso é uma mudança marcante no nosso comportamento. Muito. Aí você chega hoje com uma varanda gourmet, que onde, na verdade, as falas dos clientes eu quero uma varanda gourmet na minha sala, na minha casa, por conta de que eu recebo lá.
Eu vou falar sobre a varanda gourmet, às vezes o casal vai, um fala sobre a varanda gourmet e o outro diz, o restante ele fala. Ou seja, né, a outra fala tem, eu vou mobiliar a casa toda, mas o que eu uso mesmo é a varanda gourmet. Então isso são movimentos do mercado, são movimentos do hoje, né? Do comportamento nosso. Nosso, né? Piauiense. Então, realmente, como você disse, a varanda gourmet climatizada, porque o movimento é muito esse, né? Por conta do clima. E eu sinto que está participando desse movimento arquitetônico mundial, comportamento mundial, do morar piauiense, de quando eu cheguei até hoje, é bem interessante. É muito. E assim, e também porque você é uma peça, o arquiteto é uma peça ativa, né? Ele propõe muita coisa para as vidas e, de uma certa forma, transforma a realidade de famílias. De repente, você aproxima mais as famílias, dependendo da tua proposta, você cria mais relações sociais. O que é que é uma proposta que tu não abre mão dos teus projetos? Assim, eu quero muito que isso entre na vida dessa família, das tuas casas. A gente sempre está falando da parte residencial. Eu sempre falo que, assim, as pessoas, eu tenho também dito muito para os clientes, né? O papel do arquiteto, quando a pessoa nos contrata, ou seja, daqui a 10 anos eu vou decidir, você me contratando, 10 anos para onde você vai acordar, quando você vai olhar quando acordar. Eu que decido. Olha que responsabilidade. Eu que decido se a família vai estar junto em tal local, olhando para aquele local, que vai marcar memórias, que vai fazer registros na sua filha, em tudo, na sua vida. Então, o papel do profissional que escolhe, que determina como aquela família vai acordar, vai tomar banho, para onde vai olhar, né, quando chega, ou seja, o movimento do nosso sol, o conforto que tem dentro da casa, isso é de uma responsabilidade lá em cima. E às vezes o cliente não consegue perceber e está tudo certo, mas cabe nós profissionais mostrarmos esse papel. Que não é aquela casinha que vamos botar um sofazinho e vamos botar um piso. É muito mais profundo. É muito, muito profundo. E assim, tu falaste assim, que a casa do Teresinense é a casa preparada para receber. Isso é incrível, porque de fato, quando a gente pega, é uma característica nossa, né? De gostar de juntar pessoas. E a minha pergunta é assim, esses espaços, além da varanda gourmet, o que é que tá vindo? O que é que tu tá sentindo assim, que tá acontecendo de interesse das pessoas? Acho que tua abordagem sempre vai muito pro lado do merecer, né? Que o cliente, assim, você merece ter esse lugar, você merece ter essa rotina. Tu tem alguma aposta de um caminho, assim, que tá se tornando? A varanda gourmet, eu acho que já é uma realidade. A varanda gourmet, eu acho que vai engolir toda a sala de estar e jantar, como tá aqui. Entendi. Vai engolir. Vai ser uma coisa que simplifica essa... Simplifica, né? Ela vai, na verdade, se apropriar de todo esse espaço. Eu acho que mais cedo, lógico, a gente está ainda, porque a gente foi educado e culturalmente é isso, a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, os quartos, os banheiros, aí a varanda. Então, essa é a nossa registro de infância, né? Da construção da casa, até quando a gente desenha aquela casinha com a janela, né? É muito por ali que vai. E eu vejo que o receber do piauiense vai, na verdade, fazer isso que eu fiz hoje aqui para essa coisa. Um espaço único, que ele traz o verde para dentro, o verde tem a presença aqui dentro, muito forte. Os panos de vidro trazer essa luz e essa conexão com o externo, mas vai virar, na verdade, um grande espaço. Eu tenho essa aposta. Bacana, e a gente viu aqui que a solução funciona, né? Funciona. Porque a gente lidar com tudo. Algumas pessoas, quando entram aqui, dizem assim, aqui já eu morava, já dá pra morar, porque isso aqui já tá atendendo tudo. Muita gente fala, eu só botaria mais uma suíte aqui, tava tudo certo. Pra mim também. Ronaldo, e o morar do Ronaldo? Tu divide muito com as pessoas nas redes sociais. Mostra muito uma rotina, principalmente que você tem no final de semana, de um espaço, né? Então essa casa, como é essa tua casa e o que é que tem de importante? Eu ia te fazer a pergunta, qual o cômodo da casa que traduz o Ronaldo? Eu acho que eu sei a resposta, mas qual seria a tua resposta? De qual é o espaço da casa
que tem maior importância na casa do Ronaldo? Na minha é a sala íntima. Né? Minha sala íntima tem... Eu sempre falo que a gente tem que ter espaço nas nossas casas que tire da gente o melhor. A minha sala íntima tira o meu melhor. É lá que eu, quando estou hiper estressado ou tenso, resolvendo coisas, eu vou para lá. Eu me silencio lá. Quando eu estou afim de ver vídeos, filmes ou pesquisas, ou estudar, ver meu mundo dos livros que eu compro, é lá também. Sempre acompanhado de uma boa música, sempre acompanhado de um maravilhoso aroma, sempre acompanhado de um água com gás, às vezes, né, para mim tem muito isso. Eu passo também para os clientes, né, que você curtir o espaço, você ficar muito atento para saber que espaço te tira o melhor, é importantíssimo. E eu adoro estar conectado com aquele lugar. É impressionante como eu entro em um outro movimento. E eu acho que também, pelas as viagens que eu tenho feito, pelas conexões que eu tenho feito de olhares, lugares, ver comportamento de pessoas, ver outros movimentos, eu fui estruturando meus espaços. Por exemplo, na minha sala embaixo, hoje eu tenho tudo no ponto. Eu tenho uma mesa de café que funciona. Se você chegar lá agora para tomar um café, o café funciona, porque eu tenho um guardanapo, tem um biscoitinho, tem um adoçante com açúcar, a água está trocada, minha mesa está pronta para poder tomar um café. Eu tenho um som que eu apertei aqui no celular e ele vai tocar. Então, eu vi que você vai ter que ir estruturando os seus ambientes, até o que menos usa, para que ele possa ser fácil de acontecer. Porque senão vai ficando aquela coisa. A casa vai trabalhando, vai se movimentando. E a gente vai deixando certos ambientes, porque não ajeitou aqui, não ajeitou isso. Mas independente desse espaço, o meu morar é muito a minha sala íntima. Eu cuido dela, assim, impressionantemente. Eu divido isso nas redes sociais. Sempre. A flor que você coloca, sempre tem que ter sempre flores. Tem flores. O Ronaldo, tem algum objeto na tua casa que ele poderia ser chamado de Ronaldo? Eu acho que é a sala íntima, mas eu queria ir para as peças, porque muitas vezes as pessoas acham que a construção da casa é a etapa final da casa. E na tua conversa a gente percebe que é um processo muito mais longo a casa lá se transformar nisso. Não é só a questão física. E eu sempre pergunto assim, qual é uma obra de arte ou um objeto ou que vem te acompanhando na tua história sempre, ou é alguma coisa que tu tem uma ligação afetiva e que tu olha para ela e ela é o Ronaldo e existe essa peça, existe essa obra de arte, existe algo dentro dessa teu lar que tu diz assim, essa peça aqui ela vai comigo sempre, ou então ela me representa. Você sabe que tudo que eu tenho em casa, eu sei que você quer uma peça, mas tudo que eu tenho em casa é tudo muito... Eu não compro por compulsão, eu compro por conexão. Seja um quadro que está nas minhas costas do sofá, meu sofá que é acolhedor, ele abraça. Eu acho que é um conjunto. Né? Eu levaria tudo aquilo para outro lugar. Elas te acompanharam. Eu levaria tudo aquilo. Né? Eu tenho uma peça especial, tenho peças que passei na casa toda que tem referência dessa casa que eu morei, que eu construí, que eu fiz arranjo. Aí tem lá, né? Os abajus que eu ligo, que eu tenho em casa em torno hoje de uns 16 abajus. A iluminação é a tua praia. Por que a iluminação se tornou para ti essa peça, esse item tão importante dentro do morar? O Rio de Janeiro fez isso, né? O Rio de Janeiro foi quando, em 98, eu conheci Casa Cor. Foi lá que eu conheci Casa Cor. Nem sabia que existia. Estudando arquitetura, começando no primeiro período, eu fui ao Casa Cor. E comecei a ver aquilo, aquelas luzes, aquele lugar, e me conectou de uma forma que eu não sei dizer. E a partir daí eu comecei a ficar muito focado no meu período de estudar no Rio de Janeiro sobre iluminação. Tudo era luz. Chegava nos shoppings que tinha loja de decoração luz. Eu comecei a realmente passear nesse mundo e estou até hoje. Hoje tenho 16 abajur para ligar quando chego em casa. Mas não tem preço. O resultado dessa iluminação. 16 abajus
E aqui eu amo, né? Aqui no espaço Paixão do Casa Cor. Eu sempre falo que iluminação não é a luz. A iluminação que eu crio, ela tem muita sombra. Então aqui tem muita sombra. E as pessoas chegam e perguntam, ai que luz gostosa. É porque tem sombra, tem que contar tudo preenchido com luz. Não é gostoso. Não é gostoso, né? Então, o projeto de ação meu é com sombra. Então aqui tem muito isso. Então a ajuda muito isso. Essa sombra, a luz indireta. Né? Então a gente tem essa. Tem essa pontuação que a casa fica muito gostosa. E assim, existem dados que a iluminação em relação à saúde, ela é um dos fatores super importantes, né? Que você entra num estado de. Pode entrar num estado de bem-estar só acionado pela iluminação, né? Então, o sol é esse grande que representa, ele tem quantas cores durante o dia e cada momento é um. E Ronaldo, tu falando aí, a gente hoje tem muito uma abordagem do minimalismo, né, no mundo. E as pessoas acham que o minimalismo é não ter coisas, é não ter nada. Pra ti, que viés do minimalismo você acha válido? Eu acho que eu tenho um pouco do minimalismo, apesar de ser maximalista total, mas o minimalismo de tudo que eu adquiro não é por compulsão, é específico para o uso. E eu usufruo daquela peça. Ela tem e ela ficará ali, ela né? Ficará. Ela não é uma coisa descartável. Eu acho que a abordagem principal é essa, né? Você compra por quê e para que aquela peça faz parte da tua vida. Mas eu acho que eu teria uma casa minimalista. Para que eu teria uma casa maximalista, eu precisaria ter 4 casas. Como é que seria? Uma maximalista? Uma maximalista, né? Próximo da minha, eu acho que já tem bastante coisa. Eu teria uma minimalista, eu vejo as coisas minimalistas da essência do que realmente do que você ter para o que você vai usar, né? A cor muito pálida no sentido de neutra demais para criar aquele clima. Eu teria também, eu acho. Acho que em algum momento eu gostaria de entrar na minha casa minimalista, passar uma tarde. Talvez incômodo, porque Incômodo. A minha próxima pergunta era essa. Se existe algum projeto no morar do Ronaldo que, se assim, esse olhar de arquiteto ele é constante. Então, a mudança na arquitetura tem muito a ver com a mudança dos nossos momentos, da nossa história. E aí, se tem algum acontecendo ou por vir reforma na casa? Na verdade, minha próxima reforma é meu quarto, né? E o paisagismo da casa. Acho que os 2 pontos fortes que eu quero fazer. E eu tenho a impressão que o quarto eu vou para essa linha de uma base única de cores, entendeu? Que eu gosto, eu também aposto muito nos meus clientes, que eu adoro associar os projetos de quartos, suítes com quarto de hotel, que todo mundo ama quarto de hotel. Então, quando eu falo de quarto de hotel, você fica, eu quero, né? Então, o meu eu quero ter essa pegada muito minimalista, muito nos tons muito sóbrios, mas ao mesmo tempo dentro de peças essenciais para aquele lugar. Sabe? Uma poltrona que me dê a luz do lado, que eu faça uma leitura, aquela coisa que eu falei mais cedo. Um quarto que tudo esteja acontecendo, o trabalho da casa, fazer a manutenção, para você chegar lá da poltrona e a luminária assim, não está queimada. Você falou aí de hotel, que é outra assinatura tua, todo mundo te vê muito nesse mundo de pesquisa. Eu acho que, por quê? A pergunta é, vamos ver, por que o Ronaldo é tão fascinado por esse universo? Pois é, há 10 anos atrás ou mais, eu estava começando esse desbravamento de hotel. Porque eu vi que o hotel, eles mantêm a mudança e a troca dos materiais, eles se mantêm no mercado e até de manutenção. Os hotéis não têm um risco na parede. Os hotéis de luxo, os hotéis que eu gosto de pesquisar, essa categoria de hotel que eu pesquiso, eles são impecáveis na manutenção, nos acabamentos, na inovação de materiais. Eu acho que isso me fez como se fosse uma corrente, uma pilha de, sabe, que me dá gás para poder olhar aquilo, que é aquilo que eu estou fazendo ali. Né? Abri o Hotel X em Roma, abri o Hotel X assim. O hotel que abriu em 2024 agora, eu tenho tanta coisa para olhar e para pesquisar nele. O que é que ele está trazendo para me dizer? O hotel primeiro é uma pesquisa gigante, né? E ficou, na verdade, esse movimento dentro de mim, que eu busco por experiências, hoje eu compro experiências. Então, isso
E os hotéis também se tornaram um grande palco para a arquitetura, né? Os hotéis, eles acabam aceitando as melhores propostas de arquitetura. Então, vem sempre uma inovação, vem sempre uma proposta até de funcionamento. Um dia você me falou de um hotel que você foi em Nova York, eu não sei se é o público, que tem todo um conceito que é uma proposta até para o mundo, né? De cidade, sobre as áreas que são totalmente acessadas pela cidade. O hotel entrega, né, na arquitetura dele, ele entrega para a cidade uma porcentagem de 5% dentro do seu terreno de um parque. Que o passante na rua ele pode adentrar esse parque e depois ter um hotel. Então essa entrega, gentilezas, né? As gentilezas urbanas, gentilezas de projetos que eu acho que a gente tem que começar. Não é calor que vai deixar a gente deixar de fazer isso. Né? Nosso maior empecilho hoje, a gente sabe que a temperatura realmente muda. Hoje Dubai está aí, ninguém nem fala mais em calor em Dubai, ele conseguiu colocar o calor, acho que na terceira palavra, quando a pessoa fala em calor, porque eles desmistificaram isso, a gente consegue. É uma realidade, mas você consegue. E é mais quente que aqui, né? Então eu acho que os hotéis fazem esse papel muito forte, entendeu? Dentro do movimento das pessoas. E outra coisa, além do hotel, entregar para os passantes aquela área verde, ainda dentro é um espaço de conexões. Todos os sofás são juntos, todas as mesas são de coworking, entendeu? Então eles têm, na verdade, um layout que já diz qual o público, qual a comunidade que vai usufruir daquilo. Bacana. Ronaldo, para terminar, tem uma outra palavrinha que parece que sempre está associada à assinatura do Ronaldo, que é luxo. E eu queria saber de ti, assim, luxo é uma palavra que tradicionalmente ela separa dela, parece que ela só é disponível para poucas pessoas. Morando em Teresina, um dos estados com maior limitação econômica e tudo, esse luxo em Teresina, como é que tu propõe esse luxo para o morapiauiense? Eu acho que a única capital do Nordeste que não tem praia, e aí reforça o receber, as pessoas gostam de receber. Então você receber aquelas pessoas que você ama, fazer aquele movimento de criar memórias na sua casa, isso é um luxo. É um luxo. Trazer conforto primeiro para você e depois para quem vai te visitar, isso é um luxo. Ter uma boa coxa de cama, ter uma boa cama, ter um bom... Dormir bem. Dormir bem. Dar para os seus filhos um bom espaço, né? O que se pode dar. Mas eu acho almoçar em casa é um luxo. Né? Aqui a gente tem ainda esse movimento. Em alguns momentos você, enfim, tem pessoas que te ajudam dentro de casa. Então morar em Teresina é um luxo. Eu acho, é um luxo. É um luxo. Porque a gente consegue ter relações sociais, familiares mais próximas. Isso é luxo. A gente manter essa rede próxima aí dentro. A gente poder estar em casa e compartilhar com a família um horário de almoço. Teresina... Luxo escasso hoje no mundo e hoje aqui nós temos. Isso é maravilhoso. E a gente dormir bem, né? Uma cidade que ainda é silenciosa, que o desconforto acaba... A gente fala de desconforto, nossa, térmico, climático e pronto. Né? Então eu adorei isso, porque eu acho que a gente tem que buscar esse luxo, exatamente esse luxo que faz sentido para nossa... No dia a dia. Que constrói nossa caminhada, entendeu? Traz saúde, traz conforto aumenta a qualidade, né? Aumenta a qualidade de vida. Isso é luxo, pra mim, isso é o luxo. Esse é o luxo. Entramos nos projetos do Morapiauiense. Maravilha. Então, amigo, obrigada.